Amém. Glória a Deus, aleluia. Bom, como eu sempre digo, né, todos os dias de manhã, louvado seja o nome do Senhor por mais um dia, né, por mais essa contagem de hoje. Hoje nós estamos aí nessa jornada no 26º dia da contagem do homem e estamos avançando, né? Estamos percorrendo esse caminho e estamos avançando. Para darmos início hoje, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Salmo 127. Salmo capítulo 127. O pessoal que está entrando aí, Shalom Thaís, Shalom Andréia, bom dia. Eu pedi para abrir a Bíblia em Salmo 127. Shalom, Shalom, bom dia. Bom dia, Marilene. Shalom. Bom dia, Shalom. Bom dia, Shalom a todas vocês. Que o dia de vocês sejam abençoados, assim como vocês são, em nome de Jesus. Salmo, capítulo 127. A palavra do Senhor nos diz assim: a não ser que Adonai edifique a casa, seus trabalhadores constroem em vão. A não ser que Adonai guarde a cidade, em vão permanecem os guardas em vigília. Em vão vocês se levantam cedo e tarde vai para a cama, trabalhando duro para ganhar o alimento. Pois ele dá provisão aos seus amados, mesmo enquanto dormem. Os filhos também são o dom de Adonai. O fruto do ventre é uma recompensa. Os filhos nascidos, quando se é jovem, são como flechas na mão de um guerreiro. Abençoado é o homem que encheu a sua aljava deles. Não ficará embaraçado, e quando contender com os inimigos, na porta da cidade. Agora vai comigo em Salmo 133. Salmo 133. Diz assim: ó quão bom e quão prazeroso é para os irmãos viverem juntos em harmonia. É como o óleo perfumado sobre a cabeça, que escorre sobre a barba de Arão, e flui para o colarinho do seu manto. É como o orvalho de Hermon, que está sobre as montanhas de Sião, porque ali é que Adonai ordena a bênção perpétua, da perpétua vida. Vamos orar? Pai, nós te rendemos graças nessa manhã, nós glorificamos o teu santo nome, bendizemos ao Senhor, Pai, porque o Senhor é bom, Pai. O Senhor tem nos dado força, o Senhor tem nos dado permanência, o Senhor tem nos dado resistência. O Senhor tem nos dado, Senhor, é, força para chegarmos até aqui. Hoje, Pai, estamos no 26º dia da contagem do homem. E, Pai, até aqui o Senhor tem nos ajudado. A sua mão tem nos sustentado para que os nossos pés não parem, para que, Senhor, não estejamos desgastados, Senhor, e nem desanimados. Mas, contudo, o Senhor ainda tem sido o nosso combustível, o Senhor ainda tem, Pai, sido o nosso alicerce, Pai, para nos manter nessa jornada. Pai, ali com o testemunho dos irmãos, cada um de nós vamos vendo o que o Senhor está fazendo e assim temos a certeza de que, mesmo, Pai, com dificuldades no meio do caminho,
mesmo, Pai, com barreiras na jornada, Pai, a tua mão tem nos sustentado. Pai, assim como a imagem que o Senhor traz ao meu espírito, conforme está escrito em Gênesis, capítulo 49, versículo 22. A tua palavra diz ali que Jacó declara sobre José: José, você é ramo frutífero, que passa por cima dos muros. Os flecheiros lhe deram amargura, mas o seu arco permanece reto. Pai, ali a tua palavra está declarando que José, ele é alguém resistente, ele é alguém resiliente, que podem se levantar muros contra ele, mas ele permanece, ele passa por cima desses muros e ele permanece o caminho da sua jornada, mesmo, Pai, que ele seja ferido no meio do caminho. A tua palavra está dizendo que ele permanece caminhando. Pai, que assim seja dado a nós também essa resistência, essa persistência, essa permanência para que possamos, Pai, continuar nessa jornada, a prosseguir em conhecer o Senhor. Pai, nessa jornada onde o Senhor tem arrancado o que não é teu de dentro de nós e estabelecido o que é teu dentro de nós. Pai, nesta manhã, eu quero orar ao Senhor e pedir ao Senhor uma porção dobrada, Senhor. Uma porção dobrada de ânimo, uma porção dobrada, Senhor, do favor do Senhor sobre as nossas vidas. Uma porção dobrada, Senhor, de persistência, de permanência, de perseverança, Senhor, para que possamos, Senhor, ir até o fim, Pai, dessa jornada. Pai, eu coloco, Senhor, a vida de cada uma das minhas irmãs aqui, nesse pedido. Também oro, Senhor, sobre a casa das minhas irmãs, sobre as famílias delas, Pai. Em nome de Cristo Jesus, Pai, que os teus conselhos não se aparte do coração delas. E, Pai, em nome de Jesus, que a longanimidade do Senhor seja estabelecido como um fruto do Senhor sobre a vida delas. Pai, que elas sejam sábias nas suas tomadas de decisões, sejam nas suas casas, sejam, Senhor, com seus pais, sejam, Senhor, em nome de Jesus, com seus negócios, com suas empresas. Pai, em nome de Cristo Jesus, Pai, que as alianças que são feitas, Senhor, que não deveriam ser feitas, Pai, que elas sejam, Senhor, em nome de Jesus, denunciadas. Pai, aquilo, Senhor, que precisa ser corrigido, precisa ser reorganizado, precisa, Pai, ser recalculado, Senhor. Quanto à atitude, quanto à ação, quanto decisão, Senhor. Pai, que assim o Senhor possa, em nome de Cristo Jesus, trazer diante de nós para que entendamos, Pai, o que estamos fazendo de errado. Senhor, a tua palavra diz que as bênçãos, elas nos perseguiriam e nos alcançariam. A tua palavra diz: "Se tu uma bênção". Pai, hoje nós queremos profetizar, nós queremos declarar, Senhor, porque eu sei que Satanás tem tentado colocar em nossa mente de que não somos, mas somos uma bênção, porque o Senhor assim nos chama. Somos abençoados, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é um Deus abençoador. O Senhor é um Deus que tem prazer em nos abençoar. Tua palavra diz isso. Pai, hoje nós escolhemos a bênção e não a maldição. Caminhamos, Pai, segundo a tua vontade, para que a bênção do Senhor seja estabelecida sobre nós. Pai, eu profetizo hoje que onde as minhas irmãs, onde eu colocarmos as nossas mãos, será abençoado. Senhor, eu declaro que onde os nossos pés pisarem serão conquistados por herança. Declaramos, Senhor, em nome de Jesus, que somos filhas de Deus. Declaramos, Senhor, que não somos órfãos. Declaramos, Senhor, em nome de Jesus, que não somos amaldiçoadas, mas abençoadas, porque o Senhor é o nosso Deus. A tua palavra diz que tu és o nosso Deus, que nos tirou da terra do Egito, nos colocou, Senhor, em um lugar seguro. Tu és a rocha da nossa salvação. Tu és a nossa habitação. Tu és o nosso socorro bem presente. Tu és, Senhor, o nosso Pai. Pai, e se Tu és, Senhor, esse Deus que nos abençoa, esse Deus tão grande, esse Deus tão maravilhoso, tão longânimo, paciente, tardio em irar-se, esse Deus, ó Pai, que é que é maior do que qualquer outro Deus, que cujos céus, a terra e debaixo da terra se prostram diante do Senhor. Se somos feituras tuas, se somos filhos teus, é impossível, Senhor, termos uma genética contrária à sua.
Então, Pai, nesta manhã, eu peço ao Senhor, Pai, que de dentro para fora, nós possamos, Senhor, ser reconfiguradas ao padrão do Teu reino. Primeiro na nossa mentalidade, que possamos entender, Senhor, que somos filhas do Senhor. Somos, Senhor, temos a mente do Senhor. Pai, eu declaro em nome de Cristo Jesus que essa certeza tome conta do nosso ser de uma vez por todas. Senhor, em nome de Cristo Jesus, que nós possamos entender que as lutas virão, os muros se levantarão, mas isso não quer dizer que o Senhor não está conosco. Pelo contrário, isso quer dizer que o Senhor, Pai, tem prazer em nos ensinar. Então, Pai, que nós possamos olhar para as situações, olhar para as provações segundo a tua ótica. Não é por que está acontecendo isso comigo, é para quê? Onde o Senhor deseja, Pai, com que eu chegue. Pai, traga os prelúdios do lugar onde o Senhor deseja nos levar. Para o que o Senhor está nos preparando, Senhor. Pois tudo que vivemos, Senhor, é uma preparação do Senhor. Tudo que estamos, Senhor, vivendo nesses dias é o Senhor nos preparando. Mas às vezes os nossos olhos estão mais focados na situação que estamos vivendo, do que, Senhor, naquilo que o Senhor, de fato, tem liberado sobre nós. Como está escrito em Salmo 123, a tua palavra declara: eu levanto os meus olhos para ti, cujo trono está nos céus. Como um servo olha para o seu senhor, como uma escrava para a mão da sua senhora, assim os nossos olhos se voltam para Adonai, nosso Deus, até que ele tenha misericórdia de nós. Senhor, tira os nossos olhos das distrações, tira os nossos olhos daquilo que ainda não temos. Tire os nossos olhos, Pai, daquilo que ainda não, Senhor, não recebemos. Mas que os nossos olhos estejam em Ti, crendo, Senhor, que em tudo o Senhor nos provê, que em tudo o Senhor, Pai, não perdeu o controle de nada. Pai, em nome de Cristo Jesus, que assim como o Senhor nos deu por missão nas últimas semanas, olhe para si mesmo a partir da ótica de Cristo. Pai, que nós possamos nos encontrar na tua palavra, Senhor, traga isso como lembrança, como memória para nós, para que não nos esquecemos, Senhor. Nós precisamos de nos encontrar na tua palavra. Porque, Senhor, se nós não sabemos a nossa identidade, Senhor, qualquer título, qualquer rótulo que Satanás ou que outras pessoas se levantem para falar contra nós, será aceitável. Mas, Pai, a tua palavra declara em 1 João capítulo 3, que aqueles, ó Pai, que são sementes do Senhor, esses, ó Pai, são chamados pelo teu nome. Aqueles, ó Pai, que carregam, que dizem que têm o Senhor por Pai, é porque foram semeados pelo Senhor e somos filhos teus, Pai. Aprendemos no sábado que o Senhor, Pai, só corrige o filho a quem o Senhor ama. Se o Senhor não está nos corrigindo, é porque somos bastardos e não filhos. Mas nós, Pai, temos a certeza de que somos filhos do Senhor, porque o Senhor tem nos admoestado, o Senhor tem nos corrigido, o Senhor tem nos ensinado. Então, Pai, talvez o que falta no nosso coração é gratidão por aquilo, Pai, que o Senhor está fazendo em nós. Mas muitas das vezes nós usamos, ó Pai, de murmuração por aquilo que ainda não temos. Mas, Pai, muda a nossa mente nessa manhã. Transforma a nossa mente, Senhor, nesta manhã. E que possamos, Pai, ver a partir da ótica do Senhor, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos negócios, sobre as pessoas, Pai, que caminham conosco. Pai, em nome de Cristo Jesus, que a nossa mente não seja uma mente dividida, mas que a nossa mente ela seja íntegra diante do Senhor. Pai, nesta manhã, libere os teus conselhos sobre nós. Alinha-nos, ó Pai, segundo o teu padrão. Alinha-nos, ó Pai, como pessoa, como família. Em nome de Cristo Jesus, Pai, sobre a nossa casa, que haja o teu alinhamento. E assim, Pai, nós possamos caminhar com os seus conselhos e permanecendo, Pai, nessa bondade, nessa longanimidade do Senhor. Pois a tua bondade, Pai, ela tem a finalidade de nos levar ao arrependimento. Assim, Pai, nós oramos nessa manhã e te pedimos, em nome de Yeshua. Amém, amém e amém. Amém, minhas queridas? Bom, como eu disse, né, nós estamos aí em mais um dia, louvado seja o nome do Senhor.
estamos aqui de pé, estamos aqui fortalecidas, estamos aqui preparadas para tudo aquilo que o Senhor tem a nos liberar nesse dia. Queridos, entenda algo. Esse é o dia que o Senhor fez. E somos abençoados, sabe por quê? Olha aí para você. Você está de pé, você está respirando, você está aí, ó, recebendo a palavra de Deus. Você vai cumprir suas funções durante o seu dia. Deus te deu saúde. Pensa nisso, queridos. Tantas pessoas gostariam de estar bem nesse momento para cumprir as suas funções, mas olha que privilégio. Aprove o Senhor nos dar esse privilégio. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Hoje, o tema, né, aquilo que está preparado para o dia de hoje, é os conselhos do Senhor sobre a nossa casa. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 7. Abra a sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 7. E como você já sabe, enquanto você abre aí sua Bíblia, eu vou acordar meu garoto. Voltei. Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 24. Ô, gente, ontem eu rasguei minha Bíblia, você acredita? Mas meu coração tá até doendo. Mas foi sem querer, tá? Não foi por querer, não. Ai, Senhor. Falei, eu já acho que já tá na hora de comprar outro para deixar de reserva, sabe? Sabe, André? Gente, eu sou apaixonada com essa Bíblia, vocês não têm noção. Tudo que eu faço, sabe aquela Bíblia que é o xodó? Gente, na hora que eu tirei, dói o coração, Thaís. Eu tô triste até agora. Eu toda hora eu pego e falo, oh, meu Deus, calma, filha, não se rasga, não rasga, não. Mas essa aqui, tadinha, ela é trabalhadora, viu? Meu Deus do céu, vocês veem, ela parece um caderno colorido, de tanta marcação que essa Bíblia tem. Meu Deus do céu. Falei, já tá na hora de comprar outra para deixar aqui, ó, reservadinha, para a hora que ela cansar, tadinha. Brincadeira, a judaica. Ai, Andréia, quase chorei. Essa daqui anda sozinha. Se mandar ela lá na casa da Thaís, ela vai. Ai, ai. Mas vamos lá. Essa Bíblia é tão querida, gente, que até meu gato dorme em cima dela, você acredita? Ele protege, André, sem brincadeira. Eu tirei uma foto uma vez, não sei se eu tenho, se eu tiver, eu vou mandar para vocês. Ele bonitinho assim, ó, em cima da Bíblia. Até falei para Thaís no dia, eu falei, Thaís, meu gato é crente, olha aí para você ver. Mas brincadeiras à parte, vamos lá, né? Mateus capítulo 7, versículo 24. A palavra do Senhor nos diz assim, ó. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e age baseado nelas, será como um homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha firme. Choveu os rios, transbordaram, sopraram os ventos contra a casa, mas ela não caiu, porque suas fundações estavam na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não age baseado nelas, será como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Choveu os rios, transbordaram os ventos, soprou contra aquela casa e ela caiu. A sua queda foi terrível. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas da forma com que ele ensinava, porque ele não ensinava como os mestres da lei, mas como quem possuía autoridade própria. Perceba que Jesus ele está ensinando o povo, né? Mateus 7, ele vai trazer muito essa questão, né? De Jesus trazendo alerta, cuidado, preste atenção no que eu estou dizendo. Então, aqui nós vamos perceber toda a Bíblia, né, queridos, são conselhos do Senhor. Mas, focando aqui no capítulo 7, você vai ver inúmeros conselhos do Senhor. E Jesus, um pouco antes disso, ele vai estar falando, né? Nem todo que diz Senhor, Senhor, esse tem ligação comigo, esse faz parte do reino.
E logo depois de Jesus trazer esse entendimento, ele vai falar sobre a casa. Olha que interessante, eu comecei declarando Salmo 127, que vai falar, se o Senhor não guardar a casa, em vão, né? Guarda aqueles que são donos dela. Mas em Mateus 27, a partir do versículo 24, o Senhor ele está trazendo um apontamento. Ele está dizendo assim, ó, portanto, quem ouve estas minhas palavras e age baseado nelas, ele é como um homem sensato. Veja bem, Jesus ele está apontando duas ações que o homem ele precisa ter. Primeiro, ouvir. Jesus está dizendo, olha, não basta vocês apenas estarem aqui. Vocês precisam de ouvir, mas não é só apenas ouvir. Vocês precisam de agir. A palavra aqui que Jesus usa para ouvir é prestar atenção e considerar o que ele tem dito. Ou seja, preste atenção nos conselhos do Senhor. Porque os conselhos do Senhor, ele te levará à ação. A ação, ela testemunhará se você é sensato ou não. Jesus, ele está dizendo aqui, olha, que a sua aprenda a ouvir o significado da palavra ouvir aqui. É alguém que descobre, alguém que aprende, alguém que dá ouvidos ao ensino do Senhor. Ele não apenas ouve, mas ele compreende e ele entende. Eu tenho batido nessa tecla. Na semana passada, o Senhor falou conosco sobre o espírito de entendimento. Então, queridos, se nós recebemos o espírito de entendimento, às vezes a gente fica desesperado em determinadas situações, seja na nossa casa, seja coisa pessoal, mas ali Deus não fala comigo. Queridos, não tem isso. É impossível Deus não falar conosco. É impossível, porque até no silêncio de Deus ele fala com a gente. Até quando Deus está em silêncio, ele está falando. Sabe, às vezes a gente fica esperando meu Deus, o céu descer, os anjos vêm, como foi no nascimento de Jesus, né? Os anjos desceram para falar com os pastores que estavam pastoreando no campo, os anjos cantaram uma canção, mas, queridos, nem sempre é assim. Talvez o que Deus ele está te chamando a atenção, lembra da tarefa que eu passei, se não me engano, sábado ou sexta, que foi você tirar pelo menos 15 minutos em silêncio para que você ouça os conselhos do Senhor. E o que que a gente faz? A gente simplesmente não cumpre. E aí, o que o Senhor está dizendo? Aprenda a ouvir. Você ouve o Senhor, queridos? Quando você está andando na rua, eu fico prestando muita atenção no que as pessoas falam, não prestando atenção na conversa dos outros, mas às vezes a pessoa está assim, ó, conversando, e ela libera alguma coisa e fala, nossa, cara, isso é importante, eu preciso memorizar isso. Às vezes a gente está aqui na casa ouvindo a palavra, nossa, olha, isso aqui é importante, eu preciso memorizar isso. Talvez não seja para agora, mas isso é importante. Onde eu tô ouvindo a palavra, eu tenho sempre um caderninho, uma caneta do lado. Eu vou lá, pego a referência, anoto, e aí depois eu vou meditar naquilo que me chamou a atenção. Queridos, às vezes a gente está tão perdido no meio de tanta coisa que a gente está fazendo, que a gente vai para tudo quanto é lugar, a gente pensa em tudo quanto é estratégia. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, já sei, eu vou tomar essa decisão, eu vou fazer aquilo. Mas a gente não vem aqui, ó, na palavra, fala assim, o que que o Senhor diz a esse respeito? Queridos, não tem conselho que não esteja na palavra de Deus. É sério. Pode observar. Ontem eu estava conversando com uma pastora. Na verdade, ontem foi o dia, né? Das pessoas, de algumas pessoas chamar para dizer que está cansado, a atmosfera do tempo, que está cansado, que já não aguenta mais, que está precisando parar, que isso, que aquilo, que está vivendo uma guerra, uma batalha, uma luta. Falei, gente, é simples. É só vocês entenderem o tempo e o modo do Senhor. Deus já liberou desde o início do mês as estratégias para isso. E aí, nessa conversa rápida, ela disse algo assim: olha, eu estava aqui, eu entendi Deus falando comigo. O Senhor me levou naquela passagem: olha, fira o pastor e as ovelhas se perderão.
E eu entendi o que o Senhor estava falando comigo. Gente, uma situação assim, né? Eu não vou expor a situação, mas uma situação assim, que ela tinha tudo para falar. Eu não sei o que Deus está falando comigo, porque é uma situação difícil de resolver. Mas na hora ela disse, eu fui para a palavra, falei, pai, me dá o teu conselho, me ensina o que eu preciso fazer, o que está acontecendo. E ali o Senhor trouxe entendimento na palavra. E isso é incrível. Mas quando nós olhamos aqui hoje, o tema de hoje é a gente ter conselhos do Senhor sobre a nossa casa. O que o Senhor diz sobre a sua casa? O que o Senhor diz sobre a sua família? Eu sei que tem pessoas casadas e tem pessoas não casadas aqui. E aqui eu estou falando de fato sobre a sua família, mas também a sua casa. O que o Senhor diz? Veja, é simples o que o Senhor está dizendo. Aquele que ouve as minhas palavras, então, se você sabe o que Deus está dizendo a respeito da sua casa, você precisa ouvir. Se você ouve o Senhor, você precisa fazer o quê? Praticar. E a palavra praticar aqui, olha isso, é construir de forma modelar. Sabe o que isso quer dizer? É construir no padrão, o modelo que Cristo está dando. Qual é o modelo que Cristo está dando? Alguém que está sendo fundamentado na palavra que ele diz. Ele ainda vai dizer, né? Esta está firme sobre a rocha. Quem é essa rocha? É o próprio Cristo. Ele vai dizer que, olha, é aquele que faz, que considera aquilo que Deus está dizendo. Olha, que age com sabedoria, age corretamente, faz o bem. É aquele, queridos, que tem entendimento e designação do tempo e do modo do Senhor. É aquele que observa, é aquele que está atento, mas é também, olha, tudo isso está dentro do significado da palavra praticar. É aquele também que está pronto para não apenas edificar, mas também para instruir. Olha que interessante isso. O que Deus está dizendo, aquele que ouve e pratica, ele é apto para instruir. Ou seja, você para pensar que Deus está dizendo, Jesus está nos dizendo aqui, que se eu paro para ouvi-lo, ele vai me dar também habilidade para auxiliar outras pessoas. Mas perceba aqui, ele vai dizer que essa pessoa, ele é comparado com o homem sensato ou o homem prudente. Sabe o que é um homem prudente? É aquele que é inteligente, é aquele que é sábio para tomar decisões. É aquele, queridos, que não anda sobre os seus próprios interesses, mas ele sabe o que Deus quer e ele pratica. Olha que interessante isso aqui. Na raiz da raiz dessa palavra, ele, olha isso, o significado de homem sensato ou homem prudente é região da barriga, diafragma. Sabe o que isso quer dizer? Ele não é levado pelas suas emoções. Ele é conduzido pelo que a palavra está dizendo. E ele vai trazer um outro significado, ó. Mente, faculdade habilidade e faculdade de perceber e julgar a situação. Uau! Sabe o que ele está dizendo? Essa pessoa que ouve, Andréia, e que pratica o que eu tenho falado, ele é considerado diante de mim como alguém prudente, porque ele se torna sábio ao ponto de, olha, se a gente juntar esses significados, ele se torna sábio ao ponto de não ser levado por aquilo que ele está sentindo na sua alma, mas ele é levado pelos conselhos do Senhor, ou seja, ele tem habilidade na sua mente e ele tem capacidade de perceber e julgar a situação. Ou seja, meu Deus, não é o que está sendo acometido comigo.
Perceba que, obrigado, Espírito Santo, que essa casa, ela não está isentada de vento forte, de chuva forte. Não. Mas ela está o quê? Firmada. Pode vir os rios, pode transbordar os rios, pode soprar os ventos. Mas como que essa casa vai permanecer? Firme sobre a rocha. Isso aqui pode falar da sua casa, da sua família, isso pode falar de você. Lembra que eu disse outro dia? Você é templo, você é casa do Senhor. Você é o lugar que ele habita. Então, qual é o discernimento que você precisa ter? Senhor, onde eu estou cumprindo o princípio de te ouvir e te obedecer? E onde eu estou quebrando o princípio em te ouvir e te obedecer? Olha isso. E depois ele vai entrar dizendo: mas, eu acho isso incrível. Quem ouve as minhas palavras e não age baseado nelas, preste atenção que ambos ouvem, tanto o homem prudente quanto o homem imprudente. Lembra muito, né? O que a gente falou sobre no sábado aqui sobre aquele que está ligado a Cristo, que está ligado à videira verdadeira, que dá fruto, e aquele que não dá fruto. Ambos estão ligados, porém cada um reage de uma forma, né? Aqui é a mesma coisa. Aquele que ouve, ele é prudente. Aquele que ouve e não pratica é imprudente. Ele vai dizer, ó, mas quem ouve estas minhas palavras e não age, queridos, o não agir é hipocrisia. Perceba que Deus ele está dizendo aqui, Jesus ele está dizendo aqui, eu falo para todos, mas somos vocês. Eu aconselho a todos. Tanto que tem uma parábola de Jesus que vai falar, né, que o sol, ele faz nascer o sol tanto para o ímpio quanto para aqueles que têm aliança com ele, né? Mas veja, Jesus está dizendo, eu dou conselho para todos. Queridos, aqui nessa multidão que está aqui junto com Jesus, tinha fariseu, tinha saduceu, tinha mestre da lei, tinha cobrador de imposto, tinha tudo. Gente de tudo quanto é tipo. E o que Jesus está dizendo? A minha voz, o meu conselho, a minha direção, ela é liberada para todos. Sabe qual é a diferença, pastora Cícera? É a forma com que você reage com aquilo que Deus está falando. Às vezes você sabe o que precisa fazer, você só não faz. É isso que Jesus está dizendo. Só que o ouvir e não praticar, ele vai trazer uma consequência. Aqui agora, o homem, ele é alguém insensato. Sabe o que é alguém insensato? Parece que é alguém tolo, né? Burro. Mas o significado de insensato aqui é incrédulo. Ou seja, ele ouve, mas ele não crê. E deixa eu te falar uma coisa aqui. A palavra de Deus não afirma que sem fé é impossível agradar a Deus? Queridos, a incredulidade ela pode paralisar a ação de Deus na nossa vida. Ari, como que você pode dizer isso? Deus, ele é todo poderoso, sim. Mas eu vou te dar um exemplo. Certa vez Jesus estava no monte com Pedro, Tiago e João, Moisés e Elias. Queridos, o céu tava descendo ali. Até o Pai manifestou na nuvem. O negócio foi tão violento, Andréia, que Pedro, Tiago e João caíram no chão. E a palavra vai dizer assim que quando eles se levantaram, eles viram apenas Jesus, louvado seja Deus por isso, né? Os olhos deles estavam em Cristo. E quando eles descem daquele monte, cheio de fé, porque eles tinham visto coisas que ninguém tinha visto, os outros discípulos estavam lá embaixo. E estava ali uma situação de um pai com um jovem que estava endemoniado. E os discípulos que estavam lá embaixo já tinham tentado expulsar aquele demônio de tudo quanto é jeito. E aí Jesus chega, o pai do menino chega e fala assim, ó, Jesus, me ajude com meu filho. Todas as vezes que o espírito toma ele, ele se lança no fogo e se lança na água, e nós não conseguimos conter isso. Já faz muito tempo que isso acontece. Jesus pergunta para ele: quanto tempo
isso está acontecendo com a criança, com o menino, com o jovem? E o pai fala, Senhor, desde a infância. Jesus olha para os seus discípulos e fala, homens de pequena fé, até quando eu estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Jesus, com uma palavra, Jesus liberta aquele rapaz é livre, o demônio tenta voltar, mas Jesus dá uma ordem e ele some da vida daquele rapaz. Só que antes disso, o pai do menino vai dizer algo assim, ó. Jesus vai falar para o pai do menino, se você crer, se você apenas crer. E aí, antes disso, o pai do menino tinha falado, Senhor, se tu podes, ajuda-me. E aí, olha aí, ó. E aí, o que que vai acontecer? Jesus pega e fala para ele, se eu posso, se você apenas crer. E aí o pai do menino vai dizer assim, olha, então, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Queridos, o que estava acontecendo ali não era apenas o pai do menino que não cria. Era uma atmosfera de incredulidade que estava sobre aquele território. Só que Jesus, ele não foi condicionado pela atmosfera daquele lugar. Jesus, ele foi levado pela o espírito, se eu posso dizer assim, pelo ato de fé, ele creu. E aí o que que vai acontecer? Ele expulsa o demônio, e aí depois os discípulos falam assim, olha, por que que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Primeiro Jesus vai falar de fé, depois Jesus vai falar sobre o jejum e a oração. Às vezes a situação que está acontecendo na casa, a situação que está acontecendo nas suas esferas de governo, não muda pela pouca fé que nós temos. Mas Ari, o tanto que eu oro, o tanto que eu falo com o Senhor, o tanto que eu jejuo, queridos, fé vai muito além disso. Vou te fazer uma pergunta simples. Na situação que você vê hoje, sobre a sua casa, sobre suas esferas de governo, empresa, enfim, qualquer coisa, que você está aí com autoridade, que Deus te deu autoridade. Você consegue enxergar apenas a situação que está acontecendo ou você já consegue enxergar lá na frente? E enxergar lá na frente não é idealismo, não é o seu idealismo, é o que Deus fala sobre aquilo que você está vivendo hoje. Ari, mas como assim? Aquele que ouve a minha palavra é como um homem prudente. Ele não julga por suas emoções, ele julga com inteligência, ou seja, com a sabedoria do Senhor. Então, se a situação que está aí, você consegue enxergar apenas a situação que está aí e não passa por cima dos muros para ver o que vem depois, falta de fé. Porque foi Jesus que disse, não sou eu, que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, você pode mandar um monte sair do lugar e se lançar ao mar, que vai acontecer isso. Então, como você é visto pelo céu? Prudente ou imprudente? Lembre-se que o imprudente não é apenas tolo, é aquele que não crê. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos homens, para que eles não vissem a glória de Deus. E aí, para fechar, aqui a palavra imprudente também, olha que interessante, ela está ligada a olhos fechados. Gente, é incrível, né? Como o Senhor conduz as coisas. Nunca tinha parado para olhar esse significado. Primeira vez. Ela está derivada àqueles que têm olhos fechados. Algo que está escondido, está em segredo. São mistérios que ainda não foram revelados. Olha isso. Ele está oculto ao entendimento. Ou seja, é aquele que ainda precisa de discernir o propósito, o conselho, para que saia do oculto. Meu Deus, que violento isso. Olha, é
É porque os significados, eles vão... a gente precisa de ir juntando as palavras, porque tem os números, né, na frente. Olha isso. É a vontade secreta dos homens de Deus. Aqueles que acessam, aqueles que ainda não acessaram os conselhos secretos de Deus, dos quais eles precisam aprender a lidar com as situações. E aí, quando eles não acessam, eu tenho uma frase que eu digo: Deus não esconde nada de você, ele esconde para você. Ari, o que você quer dizer com isso? É que a sua fome e a sua sede determinam o quanto você quer que ele revele-se a você. Olha aí, é verdade, hein? Então Deus não esconde nada de nós. Ele esconde para nós, porque o anseio dele é que você busque até você encontrar. E mais uma vez eu cito aqui, né? A mulher da dracma. Que ele diz, ela tinha 10, ela perdeu uma. Ela perdeu um valor, ela perdeu algo que era muito valioso para ela. Só que ela não paralisou na circunstância de ter perdido a dracma. Sabe o que que ela fez? Ela procurou diligentemente. Sabe o que que é procurar diligentemente? Incansavelmente. Enquanto ela não encontrou, ela não parou de procurar. Quem sabe amanhã a gente entra nisso. Mas, queridos, o que o Senhor está dizendo, não seja tolo, não seja insensato, não seja imprudente, mas busque. Permita com que o Senhor abra os seus olhos, porque talvez você ainda não acessou a estratégia, porque você ainda está com os olhos fechados. E aí, eu volto a repetir aqui, o Bartimeu. Queridos, ontem a Thais citou aí, né? A aula do pastor Cassiano ontem. E aí a gente vai ver o quê? Pessoas, o Cassiano citou isso ontem, né? Pessoas que tinham olhos abertos, mas não via. Tá lá em João capítulo 9, né? Pessoas que tinham os olhos abertos e não via, mas pessoas que eram cegos passavam a ver o Senhor. Então, que nós tenhamos olhos abertos, olhe o Senhor pelos seus olhos. Peça que o Senhor te faça ver. Que ele disse, é sério. Quando eu falo isso, eu não estou brincando, não. A gente precisa de ter olhos para ver o Senhor. Para ver o Senhor na situação, para ver o Senhor na circunstância, o que o Senhor está falando. Eu tenho dito isso, hoje eu orei isso, eu repito, você precisa de se ver na palavra. Mas a gente escuta, mas a gente não pratica. Senhor, eu vou procurar até eu encontrar o que o Senhor diz ao meu respeito aqui, ó. Até que seja testificado, eu preciso encontrar a dracma minha que se perdeu, eu sei que ela está aqui em algum lugar. Então me faça como aquela mulher, me faça acender a luz. Acender a luz ali é revelação. Só que a revelação, queridos, ela não te sustenta, sabia disso? O que te sustenta é o permanecer. Então, não adianta. Uma certa vez eu ministrei sobre isso, não foi aqui. Não sei se foi aqui. Não adianta eu ter revelação se eu não aprendi a dar faxina. Sabe por quê? Porque quando se acende a luz e a casa está bagunçada, sabe o que que vai acontecer? Só vai ampliar a sua visão ao ver a bagunça que está dentro de você. Então, quando ela acende a luz, a primeira coisa que ela vê não é a dracma, é a bagunça que está dentro da casa. E a palavra vai dizer, sabe o quê? Que ela tirou tudo do lugar. Ela arredou todos os móveis, ela pegou a vassoura e começou a varrer. Sabe o que está dizendo ali? Organização. E quando ela tomou essa decisão, a revelação entrou. Ela viu, olha, o negócio aqui tá meio ruim, preciso pôr as coisas no lugar. Então ela encontrou a dracma. E qual que era a dracma que aquela mulher perdeu? Da alegria, da celebração. Um princípio do Senhor foi perdido ali. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor também é um princípio. E voltamos à alegria, né? E aí, o que que ela fez? Quando ela encontrou, primeira coisa que ela fez, ela entrou na unidade. Venha celebrar comigo. Chamou as amigas e foi celebrar junto.
Porque na unidade Deus estabelece a bênção. Não saindo do assunto, mas voltando, não saindo do assunto, mas voltando, foi ótimo, né? Nós precisamos, queridos, de avaliar o que você tem ouvido e não tem praticado. E o que você tem ouvido e tem praticado. Ali estão os conselhos do Senhor. Tudo que você precisa, queridos, está dentro de você, porque Deus colocou a eternidade dentro do homem. Acho que está faltando é ouvir, praticar e acender a luz. Para a gente discernir o que ainda falta ser colocado no lugar. E como eu disse, a palavra hoje é conselho sobre a casa. E você pode trazer isso para o seu ambiente familiar. E você pode trazer isso para você mesmo. Você pode trazer isso para a sua esfera de governo. Seja onde você trabalha, seja na sua empresa. Eu sei que tem a Thaís aí que é empresária. Talvez o que está faltando? Ouvir, praticar, acender a luz. E permitir com que a sua casa não esteja sobre a areia. Porque você sabe o que é areia? É parecido com rocha, mas é fragmentado. Se é fragmentado, não tem sustento. Se não tem sustento, logo cai. Amém? Você recebe essa palavra? Em nome de Jesus? Então, eu encerro por aqui. Tinha muita coisa para falar, mas eu acho que esse é o conselho do Senhor para nós hoje. Ouve, pratica, acenda a luz. Seja no seu pessoal, seja na sua família, seja nos seus negócios, seja nos seus relacionamentos. Até em relacionamentos, queridos, a gente precisa de avaliar isso. Até em relacionamentos. Porque tem pessoas que já não cabem no propósito e a gente está querendo continuar. E isso vai nos atrasando no propósito. Amém? Vamos orar? Apresentando para o Senhor esse homem de hoje. Então, seja essa a sua tarefa hoje. Aqui está. Ore especificamente pela sua casa, declare direção, ordem sobre a sua família. Mas faça isso com todas as áreas da sua vida, né? Pai, nós te rendemos graças nessa manhã e te bendizemos. Obrigada, Jesus, pelos teus conselhos. Obrigada, Pai, porque o Senhor não está nos deixando de olhos fechados. O Senhor não está nos deixando sem conselho, o Senhor não está nos deixando sem instrução. Pelo contrário, como o Senhor tem nos instruído. Certa vez aqui, Pai, o Senhor disse para nós passarmos os cômodos da nossa casa e removermos os lixos. E muitas aqui fez isso. Removeu o que era velho, tirou aquilo que já não tinha mais utilidade. Mas enquanto elas faziam isso, o Senhor também foi mostrando dentro do coração que precisava ser removido. Pai, hoje, o nosso pedido é, nos leve a acender a luz, que nós possamos buscar pela revelação do que está faltando, do que é necessário ser feito, como deve ser feito. E em nome de Jesus, Pai, que ao acendermos a luz, quando nossos olhos forem abertos, como é o significado aqui da palavra imprudente, aqueles que ainda não conseguem ver ou estão com os olhos fechados, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, ter os nossos olhos abertos, os nossos olhos iluminados, para que nós, Pai, possamos entender, Pai, o que precisa ser recolocado no lugar, o que precisa ser reorganizado, o que precisa encerrar e o que precisa ter continuidade, o que precisa, Pai, ser removido, o que precisa ser colocado, o que precisa ser mudado, Pai. O que que nós estamos insistindo, Senhor? Gastando as nossas forças, gastando, Pai, as nossas energias, dando murro na ponta de faca. Enquanto o Senhor está apontando, olha, não é esse o caminho, é esse. Mas pela nossa teimosia, pela dureza do nosso coração, a gente ainda tem insistido. E com isso estamos andando fadigados, cansados, sobrecarregados. E o Senhor está dizendo, é simples, me ouça e me obedeça. Então, Pai, hoje nós te entregamos esse homem e pedimos ao Senhor, Pai, nos traga clareza do que o Senhor tem falado conosco. E nós não temos percebendo, nós não estamos percebendo.
em nome de Yeshua. Assim nós oramos e te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom. E a tua bondade, ela tem a finalidade de nos levar ao arrependimento, recalcular a nossa rota, para que nós tomemos a direção assertiva. Obrigada, Jesus. Em nome de Yeshua. Amém. Amém e amém. Amém, queridas? Que o Eterno abençoe o seu dia. Que o seu dia seja repleto de bondade, de mansidão, de domínio próprio. Que o Senhor te dê sabedoria, conselho, inteligência, habilidade. Que você não seja paralisada pelos muros que se levantam, mas que você seja como um ramo frutífero que passa por cima dos muros. E mesmo que os flecheiros lhe dê amargura, que o seu arco, seu caráter, quem você é, permaneça reto diante do Senhor, que você tenha a certeza de quem você é diante do Senhor. Não se esqueça, você é uma bênção. Amém? Beijo no seu coração. Shalom, shalom. Até amanhã.